Seja bem-vindo, viajante. Eu sou o Absol, seu bardo e anfitrião nessa humilde mas aconchegante taverna. Não perca seu tempo, se aqueça na lareira, pegue uma cerveja, siga meu canal e se prepare para conhecer mais um conto do bardo. Adília era uma simples criança anã quando as luzes apareceram pela primeira vez no céu. 3 grandes luzes distintas que podiam ser vistas mesmo durante o dia. A sua mãe vinha de uma linhagem de oráculos e ela dizia que era um sinal que o mundo estava prestes a mudar. Bom, ela falava com muita prioridade, pois a sua avó, a bisavó de Idília, foi a oráculo responsável por prever a ascensão do rei Lich durante a Grande Guerra. Mas essa é uma história para ser contada em outra noite. Passaram-se dias, meses e anos. As luzes no céu cresciam em número e os sacerdotes do templo se referiam a elas como arautos, prenúncios ou mensageiras. Quando a nossa querida Adília se formou em Stonecutters, as luzes já somavam 16 em número e continuavam a crescer. Não demorou muito para que as coisas mudassem em Dunham. Famílias com as quais ela havia crescido começaram a se afastar da cidade no coração da montanha. Os viajantes diminuíram em número, os templos se enchiam com pessoas procurando salvação e procurando explicação para o que eram os arautos e qual a mensagem que traziam. Para o infortúnio de Lilia, seu pai era orgulhoso demais para deixar a cidade. As luzes se recusavam a abandonar o céu e dia após dia importunavam a vida cotidiana de todos, como um lembrete nefasto de que algo aconteceria em Verra. Nem os maiores escribas conseguiram encontrar referência para o fenômeno, nem nos manuscritos mais antigos. Os sumos sacerdotes e oráculos de todos os principais templos do reino de Dunzankel foram convocados para a grande capital, Duntol. Uma reunião especial aconteceria, pois algo precisava ser feito. Mas algo sinistro pairava sobre o mundo. A mãe de Idília fazia parte da delegação que partia para a reunião e escrever a sua filha o que pôde. Poucos dias antes da reunião, o rei fora acometido por uma doença misteriosa. Brunir, o rei, durante o seu discurso à corte desmaiou, e no início da cerimônia de bênção, o evento teve de ser interrompido. O que era para ser uma reunião do conselho se tornou uma coroação às pressas, pois o rei havia morrido. A sua filha mais velha foi coroada, Vilga, e ela tornou-se a rainha do reino de Dunzenkel e protetora do reino anão. Um momento fatídico para toda a raça. Sua mãe retornou uma mulher diferente de Duntol, com uma espécie de terror em seus olhos. Seus pais se isolaram até o fim do próximo dia. Foi na manhã seguinte que Idília viu seu pai paralisado de medo pela primeira vez, como se tivesse visto um fantasma. As malas foram feitas às pressas, planejando ir à mina de seu tio dentro do Imperial Island. Seus irmãos foram informados de que seu tio Godin havia morrido em um desmoronamento e deveriam assistir ao seu funeral. E essa foi a única vez que seus pais a contaram uma mentira. A situação na cidade era fantasmagórica. Eles seguiram então a estrada para fora de Dunham, um longo túnel que começa nos grandes portões da montanha e segue por vários quilômetros de extensão, a única entrada da montanha possível. Essa passagem um dia fora repleta de viajantes e comerciantes de todo o mundo de Verra, mas agora estava vazia. O mundo havia mudado e com ele também se ia a linha de salvação de Dunham. Quando estavam a apenas 1 hora ou mais das grandes portas da montanha, um estrondo alto reverberou através do solo e pelas paredes. Parecia que a própria montanha havia sido dividida, seguido por um estrondo ainda maior que quase derrubou ao chão os soldados que carregavam os suprimentos. Seu pai gritava e berrava com ela, mas nada podia ser ouvido, apenas o zunido que lhe preenchia a cabeça. Foi nesse momento que algo molhado lhe tocou o pescoço, e ao levantar a mão, viu seu próprio sangue que lhe banhava. Seus dedos, cobertos de sangue, a aterrorizaram. O tremor parou tão logo quanto começou, pois ela viu seus irmãos lutando para levantar a carroça que havia desabado, e havia uma mão pairando desolada vinda debaixo da carroça. Eles se esforçaram para levantar a madeira, mas a frágil estrutura apenas demorou um pouco mais e revelou o corpo deformado de sua mãe, sem vida em meio aos escombros, enquanto Dira e seus irmãos estavam em choque, pois era sua mãe ali no chão, inerte, e tudo acontecera de repente demais. As peças começavam a se encaixar na cabeça de Lilia. Toda a apatia de sua mãe quando chegou só podia significar que ela havia previsto que isso aconteceria. O sangue de oráculo em suas veias sempre foi muito forte, e não havia nada que pudesse ser feito para evitar. Recobrando um pouco dos sentidos, avistou seu pai que se envolvia freneticamente, procurando nas malas de sua mãe por algo. Onde está? Onde está? Falava repetidamente enquanto rasgava livros, roupas, bolsas e malas, freneticamente jogando as coisas na estrada enquanto o carrinho desmoronava. Até que, finalmente ele encontrou um frasco pequeno, brilhando suavemente contra as rochas, contra a madeira e contra o sangue fresco de sua mãe que cobria o chão. Um calor leve irradiava daquele frasco, e a brisa suave percorria o local reconfortantemente, apenas de olhar para ele.
Seu pai correu para sua mãe, ajoelhou-se ao seu lado e, sussurrando palavras em uma língua que Lilia jamais ouvira, despejou suavemente o conteúdo do frasco na boca de sua mãe, enquanto um clarão ofuscante de luz branca irrompia de suas mãos. Naquele momento, de repente, sua mãe suspirou e começou a tossir muito, apertada nos braços de seu pai, que chorava enquanto lhe segurava. Lilia recobrou então a atitude e, junto com seus irmãos, correram para sua mãe. Nós precisamos sair da montanha, Bron, sua mãe disse, com muita dificuldade. E logo eles se apressaram para pegar a comida e suprimentos que fossem possíveis de carregar. Naquele momento, alheios aos arredores, Lilia e sua mãe tiveram uma breve conversa, a revelação de algo que ela já sabia, mas não estava preparada para lidar. A sua mãe olhou nos seus olhos e falou: Lilia, há algo que você precisa saber. Eu te amo mais do que minha própria vida. Você é a minha única filha e eu faria qualquer coisa para te proteger. Mas... E após hesitar por um momento, ela completou: mas a escuridão chegou. É isso, pessoal, esse foi o primeiro conto do bardo que eu trago pra vocês. Eu pretendo trazer um por mês até eu acho começar a fase de Alpha 2. Daí a frequência tende a aumentar um pouco. Deixem um texto que vocês mais gostaram nos comentários ou partes da lore que vocês queiram que eu faça histórias. Um abraço a todos do seu querido Absol e até mais.